Bom dia para o pessoal que chegou depois aí. Bom, tá gravando já. Então, bom dia para todos. A gente está hoje aqui em mais um evento do Bacine, da disciplina de análise fílmica. Hoje nós temos como convidados aqui dois críticos de cinema da revista Cinética, Pablo Gonçalo e o Juliano Gomes. Vou ler um pouco aqui a biografia resumida deles. O Juliano Gomes é crítico de cinema, cineasta e professor. É editor da revista Cinética, né, escreve desde 2010 nessa revista, mas publicou também outras, como Filme e Cultura, Folha de São Paulo, Piauí, e diversos catálogos de mostras e festivais. Foi júri da Mostra de Tiradentes, Cachoeira Doc, Fronteira, leciona regularmente na Academia Internacional de Cinema do Rio, publicou sobre teatro na revista Horizonte, da Cena, e sobre música no catálogo do Festival Novas Frequências, além de apresentar 2 discos de Rômulo Frois. Mestre em comunicação pela UFRJ, com dissertação sobre Jonas Mekas. Dirigiu com Léo Bittencourt os curtas Ondas, de 2016, e Reticências, de 2007. Além disso, alimenta um site pessoal com textos de cinema. Pablo Gonçalo é professor da Faculdade de Comunicação da UNB, em Brasília, no Departamento de Audiovisual e Publicidade. Atua principalmente nas áreas de roteiro, teoria, estética e história do cinema. Possui doutorado pela UFRJ, com doutorado de sanduíche em Berlim, na Alemanha. Entre 2015 e 2016 foi professor de roteiro na UNILA, que é a Universidade de Integração Latino-Americana, né? Além de ter atuado com curadoria como no Festival de Brasília, em 2015. Vou pular aqui um pouquinho. É ensaísta, roteirista, crítico de cinema e curador, além de cineasta e professor de cinema, claro. É colaborador e membro do corpo editorial da revista Cinética e publica em revistas acadêmicas como Rebeca, Contracampo, Crítica Cultural e em jornais como Correio Brasiliense e Estado de Minas. Atuou como gestor cultural com experiência de 6 anos no Ministério da Cultura, saudoso MINC, nas gestões de Gilberto Gil e Juca Ferreira. Foi responsável pela coordenação de pesquisa para a área de cultura com ênfase em políticas públicas e economia da cultura. Elaborou editais como Cultura e Pensamento e Procultura, junto com a CAPES, e representou o MINC em instituições multilaterais como Unesco, OEA, OEI e UNCTAD. É isso. Então, são convidados, né, com bastante experiência, né, na área de cinema e de políticas culturais, e é um enorme prazer para a gente, do IFG, Campus Cidade de Goiás, né, nós do curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual, estarmos recebendo vocês aqui. Então, passo a palavra para vocês falarem um pouquinho, né, de vocês, da revista Cinética, e para a gente começar essa conversa sobre o panorama, né, da crítica de cinema no Brasil hoje e no mundo, se vocês se sentirem à vontade para falar um pouco mais amplo também. É isso, muito obrigado. Beleza. O Juliano, quer falar um pouquinho, só um oi? E depois a gente combinou do Juliano de eu começar e depois ele chutar pro gol. Oi, bom dia a todos e todas. Obrigado aí a Adérito, enfim, pelo convite, também pela atenção, assim, com a revista, a distinção. A gente fica super feliz eu fico feliz de estar aqui, mas ao mesmo tempo a revista, uma publicação sobre cinema, só sobrevive quando pessoas daqui, como a que estão aqui reunidas, de alguma maneira se relacionam com ela, porque não parece, mas a crítica não deixa de ser uma atividade de formação. Então, bom dia, vamos conversar, eu passo a bola aí para o Pablo, mas obrigado. Então, bom dia de novo, Aderito, bom dia, Juliano, bom dia a todos. Eu acho que a ideia aqui é mais conversar um pouquinho mesmo, eu até tinha preparado, ontem eu estava conversando com o Juliano, o que a gente preparava. Eu acho que às vezes fazer a trajetória e colocar os problemas no meio talvez seja
o mais interessante, né, de como é que a crítica chegou, e eu acho até hoje estranho falar sou crítico de cinema, às vezes eu me sinto assim, a gente sente tantas coisas, o que é, o que não é, mas é um tipo de escrita, eu acho que eu gosto de pensar muito assim, né, é um tipo de escrita que me comove, me impele, e é um tipo de leitura que eu gosto, não é toda pessoa que lê, né, acho que depois a gente até pode falar, assim, crítica de cinema, hoje em dia, acho que a gente está no momento atual da revista, assim, acho que a gente pode falar um pouco disso depois, né, no finalzinho, vou tentar fazer uma perspectiva mais histórica, mas no momento atual da revista a gente está numa inquietação para trazer, assim, o vídeo ensaio, essa vinculação mais de tornar a linguagem audiovisual como uma linguagem crítica, que eu acho que é, Aderilto, um pouco o momento mundial de como dar essa interface texto e uma forma audiovisual de interpelar o leitor e espectador, que é uma coisa que eu gosto de trabalhar, assim, não só leitor, mas a gente está numa fase que a tela é leitura também, né? E isso está dentro da história do cinema e dentro da história da análise fílmica e do análise do audiovisual. Eu cheguei, assim, à crítica de cinema muito tortuosamente e muito naturalmente. Eu sou formado em Ciências Sociais, então é um curso com muita leitura, mas no meio do curso a gente fez um cineclube, que eu acho que também a formação de cineclube ela é a base de todo crítico de cinema, o Juliano vai falar disso. Então, o cineclube tem uma coisa que eu gosto muito, o cineclubismo, que é essencial para a história da crítica, diga-se, né, mundial, mas o cineclubismo é um espaço de compartilhamento de experiência, de alegria, de percepções, um ato de espectralidade compartilhada, né. Eu costumo dizer isso, que a gente assimila o código audiovisual antes de qualquer outro código letrado no nosso meio, né? Eu via televisão, guri, o tempo inteiro, a gente é da geração televisão, eu e o Juliano. Acho que a relação com a internet, ela é desse tipo também, ela é uma relação, assim, já audiovisual, e já codificada e já muito exigente. Um dia eu vi uma cineasta, acho que a Jéssica Queiroz, ela falou, o primeiro teste de audiência que eu faço com os meus filmes é pegar meu sobrinho. Eu pego meu sobrinho e vejo se funciona. Se funciona, não funciona, o filme tá bom, né? Porque eu acho que é um pouco, já é um tipo de espectralidade muito exigente, inclusive. Né? Eu acho que isso, a gente foi formado dessa forma, né? Dessa maneira. Mas na universidade eu fiz um cineclubismo, até esqueci o nome dele, daqui a pouco eu me lembro, das Ciências Sociais, e era uma época que o Glauber Rocha estava completando, acho que 40 anos de morte, ele ia completar 50 anos. Tinha uma efeméride do Glauber Rocha, a gente fez uma retrospectiva do Glauber, e era em São Paulo, então trouxemos muita gente, Gustavo Dal, Calil, muita gente envolvida no ciclo do Glauber, e conseguimos, que era uma coisa muito rara, né, ver o Glauber inteiro, graças à Cinemateca, que hoje está fechada, foi onde eu fui trabalhar como estagiário. E com isso a gente conseguiu pegar obras que eram até proibidas na época, o de Glauber era proibido, a gente conseguiu exibir, e isso comoveu muita gente, né? Então acho que a questão de ver filmes, escolher os filmes que vão ser vistos, escolher filmes raros, esses filmes eram muito difíceis, a gente eu lia sempre muito sobre história de cinema, e não via, não sabia onde estavam os filmes, não sabia onde encontrá-los, não sabiam localizados, então tinha sempre um lado de imaginar, assim, muitas vezes essa questão da cinefilia, essa paixão por ver filmes, remotos, perdidos, quando você vê, você tem um deslumbramento ou uma grande frustração também, né? Essa frustração também faz parte, muitas vezes, da experiência, da crítica, que eu acho que ela é interessante de se pensar dessa forma, né? Então, acho que quando você pensa na palavra crítica, de colocar em crises, eu coloco sempre como uma forma de espectralidade. A gente fui formado na espectralidade na televisão, depois, assim, Festival de Brasília, meu pai me levava desde criança no Festival de Brasília, acho que ele queria ir ver, me levava para ver junto, e aquilo ali me criou uma certa forma de querer ver mais, de querer conhecer, de querer trocar ideia com um grupo cada vez maior de pessoas. Acho que a crítica veio muito naturalmente nessa forma, embora não fosse a questão. Eu, por exemplo, na própria faculdade, eu não fiz faculdade de cinema, como eu dizia, mas eu revendo esses dias, todos os meus trabalhos de ciências sociais eram sobre filmes já. Então é muito maluco. E eram basicamente sobre filmes que eu não entendia. Isso é uma coisa que eu tenho, assim, é muito pessoal na minha relação com a crítica. Quando eu tenho um filme, e não que eu não entenda no sentido do inteligível, de analisar o que é o filme,
mas num filme que eu fico meio sem saber o que eu achei. Acho que eu tenho muito essa troca, eu, Juliano, tal, quando a gente vê um filme no festival, fala, o que você achou? Cara, não sei. Quando tem um cara, não sei, é uma brecha para um texto, entendeu? Porque tipo, você vai entender escrevendo, você vai entender revendo, você vai entender problematizando o que te perturbou. Então, eu estava lembrando agora, um dos primeiros trabalhos que eu fiz de faculdade foi sobre um filme, o diretor está datado hoje, mas do Lars von Trier, Os Idiotas, eu vi Os Idiotas, eu falei, o que é isso? Os Idiotas é um filme de performance que tematiza e desconstrói. Eu falava, aonde estão as referências, o que esse cineasta está querendo dizer? Aí depois fui ver o filme dele, o anterior era um melodrama, eu falava, melodrama? Como Breaking the Waves, né, do Lars von Trier, aí você fala assim, o que é isso? Né? E me tirar do lugar é uma questão, assim, é uma relação até muito próxima de cinema moderno, mas que eu acho muito potente e que me leva realmente a buscar, assim, o texto como uma forma de... Eu acho que de autoconhecimento, eu diria. Acho que eu tenho muito uma relação de crítica com um autoconhecimento, assim, de mim, mas de mim no mundo, de eu me colocando como espectador no mundo, né? O que aquele filme impactando em mim, aí eu sempre tento colocar para uma questão mais subjetiva também, impactaria no mundo, né? O espectador como os outros, porque isso a gente vai ficando muito confiante ao longo do tempo. O que você sente como espectador é muito verdadeiro também. Eu acho que essa é uma diferença, assim, de um tipo de crítica, e a crítica mais profissional, que o Inácio bem representa, profissional que eu digo, não que a gente não seja profissional, não é isso, mas é um tipo de mercado que ela está colocada, que era um mercado muito consolidado nos anos 80, 90, 2000, e que foi se esmorecendo atualmente, né? Que era um mercado, assim, as críticas, os filmes eram lançamentos em salas de cinema, semanais, com cabine, com jornal, com leitores. Isso tudo acabou como hegemonia, né, como um único momento. E em festivais de cinema, em filmes que iam ser pré-lançados. Né? Então, era uma economia da análise fílmica muito bem organizadinha. Então, assim, quando eu comecei a fazer crítica, eu comecei a ir a algumas cabines. E, ao mesmo tempo, era isso, a gente já fazia crítica para a internet, já não recebia dinheiro para aquelas críticas, o dinheiro da internet ele é muito escasso. Então, eu ia nas cabines e eu falava, só vou escrever se me mover. Entendeu? Acho que é diferente de uma profissionalização do próprio Inácio, que era assim, realmente pago jornalisticamente e tudo mais. A economia da internet é outra, não é que a gente escrevendo, movendo, vai te levar a ser júri, vai te levar a ser curador, ela gera também, mas eu costumo dizer que é um Bitcoin, não é exatamente a moeda corrente, é outro tipo de forma de engendrar a economia dela. Né? E eu acho que tem uma outra coisa, já pulando um pouquinho, mas é porque você tem uma saturação de filmes, e esses lançamentos, hoje em dia, a Netflix está tentando mimetizar esses lançamentos periódicos, mas a forma de espectralidade é muito mais estilhaçada, é muito mais diluída, e eu acho que isso deixa a questão do lançamento muito diferente. Né? O lançamento é uma tentativa, hoje em dia, de ser uma propaganda de um filme, mas ela não era uma propaganda como era antigamente. E esse antigamente é muito recente, estou falando de 5, 6 anos atrás. Né? Mas, assim, só para terminar, aí eu fui fazendo mestrado, fui trabalhando em crítica, sempre escrevi filme, foi uma das primeiras coisas que fui publicando, e sempre gostava de escrever desses filmes que eu realmente não entendia, e filmes atuais como filmes antigos. Eu me lembro, um dos filmes que eu fiz de cinema brasileiro, fiz outros filmes de cinema brasileiro, com Calil, eu podia escrever sobre qualquer filme, escolhi escrever sobre Ganga Bruta. Simplesmente que eu não entendi aquela primeira sequência do Ganga Bruta. Ganga Bruta, eu não sei se vocês viram, mas tem uma sequência de um feminicídio legalizado pelo Estado. Eu falava, o que é isso? Entendeu? E eu ficava assim, o personagem, os primeiros 5 minutos do filme, mata a mulher porque descobre, casa com ela, na noite de núpcias descobre que ela não é virgem, assassina ela, e é julgado e absolvido, porque descobre que ela não é virgem. Só esse plot inicial me perturbava de tanta maneira, assim, a linguagem é tão heterogênea que eu precisava rever o filme, né? Aí sim, tinha um videocassete, via um filme 3, 4 vezes para tentar entendê-lo, mas aí entendê-lo numa outra perspectiva, que isso me aproxima da academia um pouco, de uma perspectiva mais historiográfica, que eu gosto bastante.
de entendê-lo ele naquele momento, de tirar aquilo lá para a atualidade, mas rever o momento brasileiro, anos 30, tecnológico, recepção, né? Aí para Humberto Mauro, eu gosto de ter um pouquinho essa questão historiográfica, porque eu acho que o audiovisual é, sobretudo, o cinema é uma arte das mais historiográficas que a gente já teve acesso. Você vê um filme e você revê um momento, né? Acho que isso é muito forte. Então, mas eu gosto sempre de trabalhar nessa interface de um amadorismo, que eu acho que é importante, que está nessa origem de cineclubismo, de ter um prazer, de ter uma experiência, né, e de interpelar leitores, acho que a gente estou muito mais na linguagem escrita, né, para compartilhar essas experiências e compartilhar, como acho que o cinema tem essa coisa muito democrática, né, todo mundo fala sobre filme, né, que nem fala sobre esporte, fala-se sobre cinema, assim, muito fluidamente, né, o que achou de um filme ou não. Então, acho que isso é o espaço que a crítica, a gente, muitas vezes, é de continuar a conversar, né. Agora, falando um pouco de crítica e do contexto contemporâneo, o que eu estou trabalhando atualmente, falei um pouquinho que ia conversar isso com o Juliano, eu acho que a raiz etimológica da palavra crítica é um pouco a crises, né, de colocar em crise, como é que você coloca um certo filme ou uma certa perspectiva em crise. Eu acho que essa crise, ela é tanto uma crise pessoal sua com o filme, mas uma crise do filme em relação ao autor, isso é muito interessante, e uma crise do filme em relação ao momento histórico. Eu acho que uma das questões mais prazerosas, mais difíceis de você escrever uma crítica é de propiciar esses deslocamentos. Eu acho que quando ela não propicia, ela vira um release de um filme, né? Positivo ou negativo. Você tem que propiciar o deslocamento, você tem que... E esse deslocamento, às vezes, é múltiplo, assim, às vezes é um deslocamento da recepção de um filme diante da plateia, às vezes é um deslocamento do próprio diretor, assim, mas eu acho que ter essa provocação, ou se você se rever como espectador, eu acho isso muito potente, né? E aí eu vejo isso muito como duas grandes vertentes atualmente. Eu acho que você tem uma grande possibilidade de fazer crítica de filmes mais consolidados, que eu acho que é válido, é análise de filme, que estão história de cinema, diretoras e diretores, analisar, reinterpretar, acho que isso é muito, que eu chamo uma crítica mais canônica, como um cânone, mas também a possibilidade de fazer uma crítica muito a contrapelo, né, e trabalhar muito aquele tipo de filme, de período, que está obscuro, que não está com tanta ênfase, que está esquecido, que está relegado, ou que realmente desapareceu, né. Eu acho que hoje em dia, um dos grandes desafios da crítica, já é o tipo a escolha do filme que você vai fazer para analisar, seja no trabalho aí do curso de vocês, como aluno, seja numa publicação, ela já é uma escolha ética, política e estética, e ela já diz, porque o grande nosso problema hoje em dia é fazer a playlist do que você vai ver na semana. Não faltam filmes para ver. A gente passou de uma escassez extrema para uma abundância irracional, né? Eu acho que escolher bem o filme que você vai falar sobre já é uma atitude crítica. Vou dar um exemplo que a gente vive, eu, Juliano, todo mundo que cobre festival, por exemplo. Você vai cobrir um festival, você não vai conseguir falar de todos os filmes. E por mais que você veja a maioria dos filmes, e alguns críticos conseguem ver todos, mas ficam malucos. Acho que você começa a ter que selecionar, né? Você começa a ter que selecionar qual que é o filme importante para falar sobre o festival, para falar sobre o país, para falar sobre o cinema brasileiro, para falar sobre um problema. Você começa a selecionar o filme enquanto linguagem, né, que mais provoca, e essa seleção não é trivial, assim, a gente vai falar uma vez, por exemplo, cobrir a Berlinale, e felizmente na revista a gente tem o Felipe Furtado, que eu acho que é um dos maiores eruditos de cinema do mundo, então você olha assim, tem 300 filmes, você tem 10 dias para ver, você fala assim, eu mandava, Felipe, me ajuda aí a escolher alguma coisa desse lá, porque a maioria dos nomes são novos, então você realmente não consegue selecionar essa questão toda, eu acho que essa seleção é muito trabalhada. Só para terminar, já passando a bola para o Juliano, então acho que eu acho que a ideia é falar menos mesmo e só fazer uma constelação de temas para depois a gente conversar. Eu tenho enfatizado muito na pesquisa, assim, eu acho que a revista também está nesse momento, a Cinética está num momento muito de revisão, acho que com a nova editoria, acho bom o Juliano falar disso,
mas de como a gente, no que a gente escolhe abordar, a gente já tem uma tentativa de provocar diferentemente, de interpelar, né? E não só endossar. Acho que a geração da internet, Anderito, ela veio muito nisso, assim, não só endossar os lançamentos da Netflix, mas também não deixar isso de lado, ou não só endossar os lançamentos cinematográficos, né? O que a gente pode escolher enquanto uma gama de audiovisual enorme, né, que cada vez maior está sendo produzida, mais produzida, ainda mais depois da pandemia, né, que tudo tornou-se linguagem audiovisual, né, como a gente escolhe alguns elementos que fogem dos cânones cinematográficos, né. Na minha pesquisa pessoal, eu tenho trabalhado muito eu chamo assim, uma epistemologia do não visto dentro da história do cinema, né. A história do cinema, ela é cheia de perdas, né, desde o cinema mudo, que cerca de 70% dos filmes foram queimados, né, viraram fumaça mesmo, e você tem notícias dele em jornais, né, você tem reconstruções, esse tipo de reconstruções históricas dos filmes que foram vistos, mas que não são vistos hoje, me interessam bastante, assim, né, e me interessa muito pensar o cinema brasileiro também como um cinema, assim, de perdas mesmo, assim, de fechamentos das cinematecas, de desaparecimentos de autores, de filmes, de trajetórias de diretoras e diretores completamente perdidas, né? Uma das coisas que eu tenho trabalhado na minha pesquisa atualmente são os roteiros não filmados, que não são necessariamente filmes, mas eu coloco, por exemplo, um caso icônico é do cineasta brasileiro, que fez um filme só, o Mário Peixoto, mas tem 30 roteiros, né? E ele fez com 19 anos o Limite, mas ele continuou escrevendo roteiro até os 70 anos. Então, é uma relação muito maluca, assim, de projetar cinematograficamente sem realizar, de criar um sonho, um devaneio, um devaneio fílmico, né? E aquilo lá me gera uma outra perspectiva de análise de história, que é de uma história dessa não vista, né? Então, outras pessoas trabalham esse grande paradigma do não visto, que é cinemas amadores, né? Muito da história do cinema negro, que na verdade não foi visto no momento, mas pode ser revisto por esse gesto nosso, né? Eu acho que isso está hoje em dia no YouTube da vida, assim, que tipo de poética audiovisual está lá, que não está contemplada, está lá potente quanto material, mas que não está traduzida para nenhuma análise crítica para ninguém, assim, né? E às vezes você vai ter, assim, que tipo de espectralidade é essa que você tem TikTok, stories, né, GIF, geram uma visualidade efêmera em que o esquecimento faz parte também, né? E como você traz isso como crítica? Eu acho que tem um grande paradigma aí do não visto, que eu acho que ele interpela a crítica de uma forma diferente, que ela trabalha não no apenas comentar os grandes diretores, que eu acho sensacional. Vou ver um Orson Welles, eu tenho vontade de comentar. Vou ver o Hitchcock, eu tenho vontade de comentar, o Jean Renoir, o Chantal Akerman, todos esses diretores fazem parte do nosso cânone, mas às vezes a gente está reduzindo ele como se fosse uma grande literatura, e o cinema, o audiovisual, sobretudo, desde a origem, uma arte muito democrática nesse sentido. Ela interpela da maneira mais aberta e ampla possível, várias classes, diferentemente, e eu acho que isso é a grande beleza de se trazer. Por exemplo, o Andréia, uma crítica que a gente gosta muito lá da revista também, ela vai pegar muito da pornochanchada, do cinema dos anos 70, filmes muito remotos e esquecidos. E dali a gente chama isso de uma abordagem genealógica. A gente para e escreve um texto mesmo na revista, e longo muitas vezes, com 5, 6 filmes dos anos 70, né? Eu acho isso, o gesto da crítica hoje em dia, o que eu estou querendo dizer, é muito de chamar a atenção para filmes que estão quase na lata do lixo da história, recuperá-los, olhá-los com o cuidado que eles merecem. Às vezes são filmes, às vezes são momentos, às vezes são peças publicitárias. Eu acho que a gente está começando um momento de ampliar mais essa perspectiva. Mas é isso, minha ideia era falar um pouco rapidamente e já passar a bola para o Juliano. Não sei se veio, a metáfora futebol funciona nesse horário da manhã, mas não sei se veio muito quadrada, muito redonda, mas está aí para o Juliano. E depois a gente conversa mais. Obrigado, Aderilto. Valeu, Juliano, pessoal. A gente conversa mais daqui a pouco. Opa, vocês estão me ouvindo legal?
Na verdade, eu perguntar uma coisa pro professor. O seu nome se pronuncia Adérito? É adérito. Tem acento. É porque no chat aqui aparece sem acento, mas é adérito. É porque eu já tinha lido, já tinha, enfim, visto por aí, trocado e achava que era Adérito. A segunda coisa alguém aqui, respondam pelo chat se alguém aqui já ouviu, antes dessa nossa conversa, falar na revista Cinética. Queria perguntar para os alunos e alunas. Ah, tem gente que ouviu falar. Ah, legal. Ó, que surpresa, eu achei que ia ser tudo zero. Mas é o professor que passou para vocês, né? Tô sabendo. Não, brincando. Massa, gente. Obrigado por responder. Porque, o que eu quero dizer, a gente nunca sabe, no certo sentido, porque eu estou editando a revista agora, e há pouco tempo, há 2 anos, e a gente tem acesso a, por exemplo, os dados de acesso da página. Mas, na verdade mesmo, a gente recebe pouca resposta no sentido de... Enfim, a gente sabe que as pessoas acessam, mas não sabe bem quem lê. Às vezes tem um texto que alguém gosta, né, ou fica desagradado e escreve alguma coisa, reclama na internet, reclama no Twitter. Volta e meia tem. Outro dia um crítico da Folha falou de uma cinetiquização da crítica. Às vezes aparecem umas coisas. Ele quis dizer, ele quis sugerir que uma certa movimentação do campo da crítica de cinema e uma incorporação de termos que ele chama de acadêmicos teria a ver com a cinética. Aí eu quero falar disso, pegar esse mote, porque a relação entre o que se chama de academia e crítica, ela é sempre uma relação de proximidade, repulsão, mas é de o vínculo é muito importante e é ainda mais importante na nossa geração. Assim, eu tenho agora, estou chegando na casa dos 40, mas o que aconteceu no Brasil em relação aos estudos de cinema dos anos 90 para frente, e também com a imprensa, como o Pablo falou, fez com que essa aproximação fosse ainda maior. Porque o legal que o Inácio Araújo teve aqui, porque ele é sem dúvida uma das inspirações assim, para o nosso trabalho, como alguém que teve uma intervenção na história do cinema brasileiro, muitas vezes contra a corrente, escrevendo sobre filmes pouco vistos, que não estavam na crista da onda, colaborando como roteirista e diretor. É uma pessoa que tem um olhar muito pessoal, muito criterioso e muito atento a algo que o Pablo também tocou, com uma espécie de compreensão política do trabalho que o coloca numa posição contra-hegemônica, digamos assim. O Inácio é uma dessas pessoas, talvez quem pegou o trabalho dele mais recente não saiba disso, mas é uma pessoa que tem uma história em relação ao cinema brasileiro muito interessante e muito criteriosa em direção ao cinema brasileiro mais inventivo, mais criativo e mais politicamente disruptivo. Mas eu vou falar um pouco do meu caminhozinho, assim, né? Porque eu entro na universidade na virada dos anos 90 para os 2000, na PUC, que era uma faculdade de comunicação, que quando eu entrei não tinha ainda habilitação cinema. Quando eu ia sair da comunicação, me formar, abriu a habilitação cinema e eu fiquei mais 1 ano na PUC Rio. Eu moro no Rio de Janeiro, já morava naquele momento. E aí, na faculdade de comunicação, eu fazendo, um pouco como o Pablo, de certa maneira, as matérias relacionadas a cinema começaram a me interessar demais. Já na primeira já tinha uma introdução ao cinema. E aí teve uma coisa que ficava vazio, mas tinha um pequeno auditório na PUC, no primeiro semestre, onde teve uma retrospectiva em VHS do Luiz Buñuel. Eu acho que aquilo foi uma das coisas que teve uma influência majoritária no rumos da minha vida, assim, porque eu comecei a ver. E passou um monte, assim, principalmente os da fase europeia. E aquilo me mexeu muito. Assim, os filmes me mexeram muito, e eu vendo aquilo ali no auditório, meio sozinho, eu não conversei com muita gente, não ficava cheio, não. Era uma coisa meio largada ali na PUC. E eu vi, e mexeu muito, e ao mesmo tempo, o meu pai, que teve uma certa influência também no meu caminho, uma pessoa que tem um gosto eclético para arte e também um gosto cinéfilo.
ele me levava para ver coisas, criança, e eu lembro de ver coisas que eu não entendia. Eu lembro de ver Almodóvar. É até uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Tem um filme do Almodóvar que eu ainda não revi, que eu vi criança, que tem uma cena de uma cara fazendo um sexo oral numa mulher. E hoje eu vi aquilo muito pequeno. E eu não sabia o que era aquilo, na verdade. Mas aquilo ficou muito na minha cabeça. Assim, eu dei um exemplo específico, mas aquilo ficava. Eu não entendia, mas ficava. De alguma maneira, aquilo jogou uma semente para mim. Por que eu estou falando disso? Porque meu pai tinha uma camisa que tinha escrito O Obscuro Objeto do Desejo. Eu não sabia o que era aquilo. Aí eu descobri que é o filme do Buñuel a esse momento. Mas aí eu fiquei já... Isso é em 2000, eu já fiquei despertado em relação a isso. E aí as cadeiras de cinema foram um pouco me chamando. Aí, tipo, na introdução ao cinema, eu via que eu gostava, eu sempre gostei de escrever. Aí o professor me deu uma nota boa aí, no meu texto. Aí isso vai alimentando. Outro marco também foi quando eu vi o filme Arraial do Cabo, numa aula de História do Cinema Brasileiro, o curta do Paulo César Saraceni, que é, digamos, um das pedras fundamentais do cinema novo, que é um filme belíssimo, assim. E é um filme muito estranho, porque, ao mesmo tempo, ele acaba com um sorriso banguela e você não sabe bem o que pensar sobre aquele filme. E aquilo ficou para mim, e eu escrevi também, e também tive uma nota boa, eu falei, pô, isso aí é legal, cara. E aí isso foi, ao mesmo tempo, desenhando o meu caminho pessoal, e no Rio de Janeiro, nesse momento, comecinho dos anos 2000, a partir dessa afinidade, eu cheguei a ter contato com uma movimentação que se desenhava relacionada a uma nova geração de revistas de crítica de cinema, em especial uma revista, que talvez vocês tenham ouvido falar, chamada Contracampo, que começa ali em 98, 99, que ela terminou, mas o acervo está aberto e recomendo muito a vocês como fonte de pesquisa. Indo nas coisas de cinema, digamos, fora de circuito, eu comecei a ir ver as pessoas. Então, tem dois elementos aí. Um aquecimento dos centros culturais e das mostras de cinema de repertório no Rio de Janeiro, em especial o Centro Cultural Banco do Brasil. Começou a ter coisas muito interessantes e festivais. Aí eu comecei a ir já a essa época. E aí você começa a ver algumas pessoas repetidamente. E aí você vê aquele cara, vê aquela moça, aí um dia puxa uma conversa. E aí tinha as sessões cineclube que a Contracampo fazia, vezes no Estação, que é uma rede de cinema de arte daqui do Rio, vezes no Cinema Odeon, que é um cinema antigo também, que se tornou um cinema de repertório à época. E eu comecei a ver. E essas sessões me marcaram muito, porque tinha aí uns rapazes, um pouco mais velhos do que eu, mas meio da minha geração, que passavam filmes, digamos, fora do circuito, que muitas vezes eu não tinha ouvido falar, e após os filmes, eles falavam sobre ideias que eu não suspeitaria sobre aqueles filmes. Eu falava, meu Deus, os filmes servem para isso, servem para pensar o mundo, a história da arte, a política, as sensações, a filosofia. Eu falei, nossa, então, de alguma maneira, o que eu sinto quando eu escrevo meus textinhos lá na faculdade está certo. Tem alguma coisa aí que nos une. E aí eu comecei a fazer um pouco esse circuito. E eu dei essa sorte de pegar uma ativação desse circuito de crítica e uma ativação também de um circuito alternativo, entende? Ligado aos festivais de cinema e essas mostras, que o CCBB ficava com mostras direto. Então isso me marcou profundamente. Retrospectivas de diretores e que custavam pouco. Aí eu ia lá. E nesse ir lá, vai conhecendo algumas pessoas. E assim foi, nesses primeiros anos. Comecei a ser um habitué das sessões Cineclube da Contracampo. E aí comecei a ler os textos. E aí um espanto lendo os textos, porque eu falava, cara, esses textos têm ideias incríveis, me fazem ressignificar esses filmes. Enfim, e ao mesmo tempo são textos com apreço às palavras, era muito diferente. Eu cheguei a pegar, Paulo também, em termos de geração, digamos, o ocaso da crítica de cinema no jornal. Eu peguei o Jornal do Brasil aqui no Rio, e ainda um pouco o Globo, onde você tinha, por exemplo, alguns dias da semana, às quintas, uma página inteira com mais de uma crítica sobre um filme. E com algumas pessoas ainda muito boas escrevendo, o Avelar, José Carlos Avelar, tinha algumas pessoas muito boas. Enfim, nesse momento, ainda no começo dos anos 2000, eu ainda pego isso. O que eu quero dizer?
eu ainda tenho acesso a uma espécie de cultura, comunidade. E aí o vírus, entendeu? Eu falei, putz, isso é meu. E aí já estou na minha faculdade, que, cara, tem que fazer, sei lá, uma faculdade de cinema. E aí começou o boato na PUC que ia abrir a habilitação em cinema. E aí, logo antes de abrir, eu comecei a fazer um cineclube, porque é uma coisa que as pessoas falavam, vamos fazer, eu fiz. Eu e o Fábio Andrade, que foi editor da revista antes de mim, a gente fizemos juntos a faculdade, o Fábio um ano mais novo. E aí, entre 2005 e 2008, nós fizemos o Cinepuc na PUC. Eu fiz até, inclusive, depois de sair da faculdade, eu continuei no Cineclube, que talvez tenha sido a experiência mais decisiva na minha formação até hoje, entre tudo. E eu falo isso aqui, nesse ambiente, porque eu gostaria de... tenho a esperança de encorajar vocês, porque... e é muito simples, na verdade. Entre 2005 e 2008, 2007, eu e o Fábio, a gente tinha que programar um filme, um ciclo mensal, um filme toda semana, pesquisar sobre esse filme e dar um jeito de falar sobre ele. Tivesse no Cineclube, às vezes tinha uma pessoa, às vezes tinha 2 pessoas, às vezes tinha 12, mas na maioria das vezes tinha 5. Mas, ao mesmo tempo, isso nos deu uma musculatura de pensamento, reflexão, articulação, e até esse negócio que eu lembro das primeiras vezes de eu chegar e ter que falar sobre o filme, eu ficava cagado, eu falava, putz, vou ter que falar sobre esse filme do Ozu, e eu não entendo bem, enfim. E ao mesmo tempo você vai uma, vai 2, vai 3. Quando você já faz isso depois de 1 ano, você vai criando uma musculatura mesmo de reflexão e de relação do discurso, das ideias com as imagens, que eu acho que até hoje é o que não sei, a base mesmo da manutenção desse trabalho que eu escolhi fazer, o Cineclube. Então, eu diria para vocês aí que isso é uma das coisas que mais vale a pena. Assim, era uma faculdade paga, particular, e para mim, assim, eu tive uma meia dúzia de professores muito bons, eu fiquei um bom tempo na faculdade, mas o que foi decisivo para mim foi fazer o Cineclube. E eu acho que é decisivo até para você seguir, não mesmo crítica, mas, enfim, realização. Eu acho que é uma coisa que... Porque ela faz uma coisa que é uma questão central para a educação, né, processo pedagógico, que é essa junção do desejo, comprometimento, trabalho e rigor, assim, mas ao mesmo tempo é o desejo, porque a gente escolhia os filmes para falar. Aí fala, não, cinema russo mês que vem. Fudeu, não sei nada de cinema russo, então vou catar. Então isso foi muito importante. E aí, em 2006, aparece a Cinética, e aí eu comecei a ler também, porque a Cinética, ela é pessoas da Contracampo vão fazer uma revista com um perfil um pouco mais aberto, mais poroso, porque isso também é importante dizer, até em termos históricos. A Contracampo, ela nasce com um desejo de contraposição à imprensa formal dos jornais, que tem que cobrir os lançamentos, os filmes que produzem mais visibilidade, mas muitas vezes com um texto muito conteudista e funcionando muito como uma espécie de guia de consumo. Aí a Contracampo, eles falam, uma das ideias deles era um pouco falar sobre os filmes que importam, seja um filme que ninguém viu, ou aquele momento, porque também vocês talvez não entendam esse mundo antes da internet. Mas a gente, assim, que tem agora 40 anos, essa coisa do filme inatingível é uma constante na minha cultura, assim, tipo, filmes que eu sonho ver. Eu sonhava poder ver o filme perdido do Jean Renoir, da Varda, feito nos Estados Unidos. A gente sonhava com isso, e era uma coisa um pouco inativa. Os filmes do grupo Dziga Vertov, você sonhava em acessar, era uma coisa que tinha um lado interessante, que o desejo se inflava muito. Você fala, nossa, isso é uma coisa, tem que um dia conseguir ver, e que é uma coisa diferente hoje. E aí, junto a esse processo que eu passei, vai aparecendo na internet, e ligado ao mercado de DVD, e aí começa a coisa do download de filmes, e aí, junto aos festivais de cinema, então filmes que não entravam no circuito comercial, mas tinham 1 ou 2 sessões no festival, ganhavam um texto na Contracampo,
eventualmente começaram a aparecer nos downloads, uma cópia horrível, demorava um mês para baixar, o torrent ficava em 99%, não baixava, assim, uma espécie de aventura. Então, ao mesmo tempo, era interessante, porque isso nos deu, aquele momento ali na década passada, uma imagem de um cinema mundial criativo que o circuito comercial já não abarcava, e que começou a chegar, tanto via texto, quanto via download, Emule, os programas daquela época. E era dificílimo, eu lembro da emoção de conseguir baixar, enfim, um filme taiwanês e tudo mais. Então isso foi uma coisa ali muito forte, que foi uma espécie de conjunção. E aí, o que eu quero dizer? Aí a Contracampo se insurgia contra essa crítica de jornal e um certo descompromisso com o conteúdo majoritário que o sistema imprensa e comércio e o capitalismo indicava. Então, isso era importante. Tipo, tem um texto lá sobre Pedro Costa, no Quarto de Wanda, que passou numa sessão no MAN, no Festival do Rio, em 2000, que o Eduardo Valente escreveu, que ele falou que tinha 10 pessoas na sessão e que talvez esse filme nunca mais passasse, mas que era muito importante escrever. E está aí o Pedro Costa hoje como um dos grandes cineastas do mundo. Mas, enfim, em 2000, na Contracampo, tem um texto do Eduardo Valente, sozinho, praticamente no MAN, vendo essa sessão No Quarto de Wanda, que é um filme também que é um filme que tem a ver com a transição de tecnologia, né? Que é um filme feito em vídeo com uma câmera pequeníssima, passado para película, enfim, tem toda uma coisa aí. Que eu quero dizer, essa história ela é também uma história das técnicas. E aí vem a Cinética, eu começo a ler a Cinética, eu já estou um pouco seguindo esse grupo, e em 2010, com grande emoção, recebo um e-mail, na verdade o Fábio vai escrever na Cinética, aí me chamam para escrever, eu falei, nossa, que massa. E aí eu estou há 10 anos escrevendo, aí o Fábio já foi da editoria, eu entrei agora com a Ingá e o Vitor Guimarães, e aí o contexto é outro também hoje, porque a internet hoje ela tem outro sentido. Talvez vocês não tenham acompanhado, mas a internet da década passada ela é uma internet muito menos regulada, porque é uma internet pré-rede social. Então, ela não é regulada pela algoritmia. Então, digamos, os conteúdos majoritários, eles pesavam muito menos. Então, a gente pegou, principalmente na primeira metade da década passada, essa coisa dos blogs, comunidade no Orkut, tinha comunidade de Cinemascope no Orkut, Cinemascope é a revista do Kleber Mendonça Filho, que juntava uma rapaziada e aquilo, de alguma maneira, até, por exemplo, o algoritmo do Facebook mudou. A exibição, por exemplo, da Cinética no Facebook, ela era muito mais ampla, mas o algoritmo, na medida que começou a monetização, ele jogou tudo para baixo para você pagar. E isso é só um exemplo dessa nova internet mediada por redes sociais, onde, de novo, o majoritário se tornou a regra. Então, hoje, oferece outras dificuldades e, ao mesmo tempo, a linguagem texto também já talvez seja menos atrativa do que já foi. E, enfim, e, ao mesmo tempo, o universo audiovisual, para começar a terminar aqui, que o Pablo se reportou, ele é muito amplo dos objetos, ele é mais amplo. Então, hoje, na revista, nos interessa recuperar, no caso da Cinética, uma espécie de espírito mais selvagem em relação à escolha dos objetos. E a gente, por exemplo, falou recentemente sobre a propaganda do iFood, sobre os entregadores, falamos sobre os vídeos da greve dos entregadores de aplicativo. A gente fez uma pequena série chamada Treta no Trampo, Visões da Treta, que a gente ficou falando sobre essas coisas, enfim, uma relação entre imagem e militância e tudo mais, que é uma coisa que interessa para a gente. Isso tem interessado muito a gente, porque, de alguma maneira, o cenário hoje se parece com um cenário um pouco do século XIX ou do cinema pré-1915, né? De uma certa selvageria do repertório, né? Coisas que aparecem. E o Brasil é especialmente criativo, por exemplo, em o que a gente pode chamar de cinema amador da internet. Eu não gosto de se chamar de cinema amador, porque a diferença da técnica não é decisiva para isso. Mas o Brasil é muito bom nisso, em memes, enfim, toda essa produção tem uma coisa muito forte acontecendo.
já há pelo menos 10 anos. E a gente tem interesse cada vez mais em falar disso. Mas, enfim, eu acho que o trajeto era esse. E aí é isso que o Pablo falou, assim, que eu acho que é uma questão muito importante, que é uma questão importante no nosso cotidiano e é uma questão importante nesse trabalho, que é, diante de uma espécie de massa amorfa de repertório, de estímulos, de materiais, se torna crucial elencar prioridades, fazer recortes, né? E isso eu acho que para gerações mais novas, que eu suponho que são vocês, isso é uma coisa dificílima, né? Muito difícil. O próprio cotidiano coloca isso o tempo todo, né? Essa coisa da procrastinação e tudo mais, né? Então, essa coisa de fazer escolhas se torna uma espécie de questão de sobrevivência. Então, a gente tem tentado fazer escolhas na revista projetando esse cenário, assim, porque eu não consigo pensar a ideia de cinema brasileiro em 2030, não considerando, por exemplo, eu não sei, a Leona Vingativa, ou o Negão da BL, ou o Rony Oliveira, ou enfim. Para mim, isso não faz sentido. Eu acho que hoje o cinema popular brasileiro ele está, sem dúvida, na internet, porque ali se consegue fazer coisas que o cinema formal, eu acho que tem mais dificuldade, em especial em relação à comicidade, mas não só. Mas a comédia brasileira, sem dúvida, eu acho que a ponta da lança ela está na internet, por exemplo. Então, eu acho que uma revista que pensa a imagem, o mundo, o Brasil, as relações entre isso, eu acho que ela deve se atentar a isso. Porém, enfim, isso coloca desafios que são desafios que interessam a gente. Mas aqui no meu relação 922, eu vou parar aqui para a gente poder se ouvir um pouco. Assim, vou dar um corte, beleza? Obrigado, Pablo. Obrigado, Juliano. Eu costumo começar fazendo as perguntas, assim, mas eu queria abrir primeiro para a galera, então fique à vontade aí, gente, para não ficar só nós três conversando aqui. Fiquem à vontade para fazer perguntas aí, eu vou guardar as minhas. Vai, Felipe, pode fazer. Felipe, se Bom dia. você puder ligar a câmera para gente, você se sentir à vontade, claro. Deixa eu ver. Ligar a câmera aqui agora na parte da manhã é sempre complicado. O inchaço matutino. Bom dia para todo mundo. Eu queria parabenizar a fala de vocês, gostei bastante. E eu tenho duas dúvidas, assim, uma mais simples, mais técnica, que é como vocês fazem, se vocês fazem, para monetizar a página do site de vocês mesmo, né, do site da Cinética, tirando aí redes sociais e tal. E se nessa transição, né, que o Pablo falou do texto escrito, né, para essa transição que vocês estão pensando agora fazer também vídeo ensaios, né, se vocês pensam em manter isso, né, que eu acho que até agora a coisa que a gente mais escuta sobre, né, sobre essa linguagem acadêmica, né, pensando também nesse estilo do ensaio, né, de trazer o contexto histórico-social mais amplo para poder falar dos filmes, né, usar o filme às vezes como um disparador para poder pensar coisas mais amplas. Se vocês pensam em manter esse tipo dessa linguagem nessa nova fase dos vídeos ensaios, ou se vocês pensam que vai ter uma adaptação de linguagem para às vezes o que a gente tem de críticas no YouTube e coisas nesse sentido. Falo eu? Eu acho, fala, depois eu faço um comentário ou outro, que eu acho que é mais da editoria mesmo. Monetização é uma boa pergunta. Não tem monetização nenhuma. A gente não bota nem anúncio. É um trabalho voluntário e isso coloca extremas dificuldades, porque as pessoas trabalham quando podem. E isso é de fato uma coisa que às vezes nos coloca obstáculos, mas é uma condição, porque no fundo, na verdade, a gente não fala isso, mas na verdade isso é uma espécie de militância. No fundo, a gente é uma espécie de movimento social, na verdade, em torno de uma ideia. A gente acredita que a reflexão comprometida sobre cinema ela produz alguma coisa comunitária.
Na verdade, é isso. A gente opta por não fazer. Entretanto, para dar um exemplo sobre relação com dinheiro, a gente, há 11 anos, tem uma parceria com o Instituto Moreira Salles, que a gente programa uma sessão lá, um pouco aos moldes do que era a sessão da Contracampo que eu falei, a sessão cinética, que esse ano parou por causa da pandemia, mas eu espero que volte. Provavelmente vai voltar. E o Instituto paga uma graninha para cada sessão, para quem escreve um texto especial que a gente escreve a cada sessão. Essa é hoje uma pequena renda que, sei lá, cobre os custos de hospedagem e tal. Mas, de alguma maneira, enfim, isso eu gosto muito desse assunto que você falou, Felipe, porque isso coloca um problema de levar isso como uma profissão. Depois a gente pode falar mais, mas é uma dificuldade. Eu gostaria de que fosse ganhar uma grana. Mas, assim, as opções de ganhar uma grana, hoje, dentro desse campo, seria ou fazer uma espécie de filial Marvel, ficar falando dessas coisas, direto, 2 vezes por semana, ou fazer uma coisa meio Olavo de Carvalho, assim, no sentido de fazer um curso permanente, onde nós nos colocássemos como grandes mestres, e que só com a gente você vai conseguir um saber exclusivo, fazer uma espécie de performance de mentor, que hoje não interessa muito para a gente. Assim, parecem os 2 caminhos que são viáveis em termos de ganhar grana, mas eu acho que é uma pergunta importante, a gente não monetiza. A segunda coisa, sobre os vídeos, não é uma nova fase, é uma abertura de braço. A gente não vai parar de escrever, e em especial, eu tenho especial interesse pela escrita, porque essa passagem do meio audiovisual para a escrita, essa traição em termos materiais, eu acho que ela é muito rica. E a escrita, ela tem também uma função que tem a ver com isso aqui, que é a função pedagógica de organização do pensamento, cara. Você escrevendo, isso te ajuda muito a ter uma imagem do seu pensamento e você organizar as ideias. Eu acho que a escrita é uma puta tecnologia de organização do pensamento. A escrita, acho que ela não foi superada em relação a isso. E acho que não vai ser. Mas os vídeo-ensaios são um braço interessante, assim, ainda mais porque as gerações mais novas, a economia da atenção, ela muda com o tempo, né? Então, a economia da atenção tem apontado para essa coisa do vídeo. E a gente se interessa mesmo por isso, e a gente vai fazer isso, mas não é um plano nos tornarmos uma revista de vídeo ensaio, no sentido como a coisa mais importante. Mas é um plano fazer mais e ter um novo vídeo ensaio com alguma periodicidade. Mas, como eu falei, ao mesmo tempo, como a gente não paga as pessoas e não rola dinheiro no trabalho dia a dia, e a vida está apertada para quase todo mundo, então é difícil também fazer essas coisas que a rapaziada que vive bem disso faz, que é 2 vídeos por semana, responder pergunta boba no Instagram, tipo, o que você tomou café da manhã? Entendeu? Tipo, inclusive a gente pensa sobre isso, porque isso produz hoje o que se chama de engajamento. A palavra engajamento mudou de nome, né? Mudou de sentido. Mas isso haveria demanda para isso, para ficar respondendo perguntas no Instagram, tipo, sei lá, ver filme da miopia, você ficar respondendo isso produz alguma coisa. A gente hoje não tem interesse, mas talvez a gente possa arriscar também isso, não é um dogma. Mas a gente faz uma leitura do que há para fazer e vai tentando optar pelo que a gente também consegue fazer, porque os desejos são maiores do que a capacidade de execução. Só complementando rapidinho, Juliano, eu acho que o Juliano já apontou bem. Mas eu acho que, assim, tanto a Contracampo, a Cinética, elas têm essa passagem, a passagem da internet do texto escrito, né? A internet dos anos 2000, é estranho falar isso, mas ela não tinha imagem. Era muito pouco, era uma imagem era um suplício para você botar uma imagem de filme. Então, era assim, a gente era passagem de texto, literalmente. Acho que a gente se formou muito assim.
Então é engraçado pensar como a gente é híbrido nesse sentido. A gente começa nesse hibridismo, mas ultimamente acho que a demanda por leitura e espectralidade dos vídeo-ensaios, ela é grande e ela é muito bem fundamentada. Eu acho que a gente tem geracionalmente, né, na revista, assim, os mais novos que estão chegando têm mais predisposição. Mas tem problemas também. Eu acho que vale a pena reportar, nesse caso, assim, um problema nessa monetização. A Engá fez um dos primeiros vídeo-ensaios, eu acho, belíssimo lá na revista, né, sobre a mulher, retrato de uma moça, de uma jovem chamas. Ela fez um vídeo ensaio, assim, que é uma obra de arte. A gente teve problema. Por quê? Por causa dos direitos autorais. Então, vocês vejam, assim, o vídeo, até onde eu sei, né, Juliana, posso estar enganado, mas eu acho que ele não foi disseminado, ele é bloqueado, a gente não consegue publicá-lo na revista. Me complemente se tá certo, se eu perdi um pouquinho, porque às vezes eu me perco. Mas eu acho que tem um problema dos direitos autorais, que é um dos problemas graves que a gente tem nessa questão de ser livre, né, do jeito que a gente é em texto, quando se a gente for ver o vídeo ensaio, alguma coisa, você tem alguns percalços que são novos para a gente também, não dá para a gente parar e falar o que a gente quiser, do tempo que a gente quiser, tem que ter uma negociação, que ela é uma outra, com os direitos autorais que ela vai. Eu lembro que demorou um tempo, né, a gente botou e tirou do ar, né, o Juliano, mas foi uma batalha. E isso era uma novidade, e perde o frescor às vezes, né, que eu acho que é isso, da crítica, assim, de mandar e tal, vai lá, faz a batalha, para lá. Mas eu acho que tem uma linguagem nova, que eu acho que que no texto a gente é versado, né, por mais que a gente tenha ido para o outro, na linguagem do outro, acho que talvez isso seja uma questão geracional também, né, Juliana? Estou botando a gente nessas duas pontas, assim, da passagem do texto nesse primeiro momento anfíbio para esse outro momento agora da internet, né? Acho que vale a pena. Mas eu recomendo muito que vocês vejam o ensaio da Engá, é belíssimo. Eu vou aproveitar as perguntas do Felipe para falar um pouco aqui também. Assim, eu sou um pouco mais novo do que vocês, mas eu acho que a gente é da mesma geração. Assim, eu também, na verdade, eu fiz comunicação social, jornalismo, na UFMT, em Cuiabá. A gente ainda não tinha, era o começo, né, dessa popularização dos cursos de graduação e o início da popularização desses cursos dos programas de pós-graduação, né, no Brasil, que é uma coisa dos anos 2000 mesmo, ali, né, do governo PT, do governo Lula. Mas eu andava, não tinha curso de cinema, mas tinha curso de rádio e TV na época. E logo na faculdade, assim, no começo da faculdade, eu comecei a andar com essa galera de rádio e TV, me envolver com o cineclube, o começo dos festivais também. Foi na faculdade que surgiu, né, essa cinefilia, assim. E eu acho legal, assim, pensar nessa trajetória, porque eu lembro que na época eu estava começando a ter contato com essa formação mesmo, assim, porque nem os clássicos eu conhecia direito, né? Então eu estava tendo meu primeiro contato, assim, com Kubrick, Tarantino, esses cineastas bem que costumam ser a entrada, né, para muita gente, assim. E aí eu fazia esse percurso, assim, eu assistia um filme, que aí eu já consegui pegar essa época, né, dos downloads. Então eu assistia um filme, aí eu terminava de assistir o filme, eu ia na Contracampo, eu ia na Cinética, eu ia na Omelete, tentava ver o que todo mundo estava escrevendo, pensando sobre esses filmes. E aí eu fui percebendo, assim, que houve uma diminuição, né, do fluxo de publicação da Cinética, assim, né. Eu acho que a Cinética teve um momento de acompanhar muito, assim, né, tentar acompanhar os lançamentos, né, dos festivais, dos filmes brasileiros. Mas eu fui percebendo depois, assim, né, que os nomes dessas pessoas que eu li ali o tempo todo, assim, estavam começando a aparecer em outros lugares. Tanto que, por exemplo, hoje, nessa disciplina, não de análise fílmica, né, a de direção cinematográfica, um dos livros da bibliografia básica, da ementa da disciplina, é do Luiz Carlos Oliveira Júnior, aquele livro sobre mise-en-scène. E eu não tenho responsabilidade com isso, assim, eu cheguei, a ementa já existia. Então, eu fui percebendo isso, assim, esses nomes começaram a aparecer nas curadorias dos festivais, nos programas de pós-graduação, etc. E tal. Hoje o Pablo, por exemplo, é professor da UNB. E aí eu acho esse percurso muito legal, assim. E aí eu até cheguei a falar na semana passada com o Inácio de uma
sei lá, de uma forma como a academia mesmo, assim, foi moldando, né, essa trajetória de todo mundo que estava, mesmo do público, né, e de como o Juliano até falou mais cedo, né, vocês receberam uma crítica pejorativa em relação a isso, né, de alguém da Folha que falou de uma cinetização, né, da crítica. E aí eu gostaria de saber como que vocês lidam com essa trajetória mesmo, assim, né, de entender que às vezes existe mesmo, assim, um uso recorrente de jargões que são da academia, mas o próprio Inácio saiu em defesa de vocês, né, falando, assim, que não é papel da crítica, né, facilitar também para ninguém, assim, né, e eu falo isso, assim, eu trouxe a minha trajetória porque eu realmente sou muito grato, assim, a cinética e a contracampo. Eu acho que vocês foram essenciais na minha formação mesmo, assim, sabe? Eu acho que o fato de eu ser professor hoje de um curso de cinema vem muito de ter lido a cinética e a contracampo, assim, é uma bagagem muito grande, assim. E aí, indo para uma segunda pergunta, assim, que talvez seja confusa, e até peço desculpas, assim, se eu estiver sendo muito prolixo, mas é porque uma coisa que eu falei na semana passada, no evento do Inácio, é que os estudantes, eles costumam entrar com uma sede muito grande de set, né? Experiência de produção, assim. E eu gostaria que vocês falassem um pouco disso também, assim, de como que analisar filmes e o exercício da crítica, ele também acaba sendo um exercício essencial para a produção, assim. E acho que não só essencial, como, na verdade, ele é o que diferencia. Eu acho que quanto mais leitura crítica e de história de cinema e de teoria você tem, melhor realizador você vai ser. Então é isso que eu queria que vocês comentassem, um pouco dessa influência da academia no trabalho de vocês, mas também de como que a crítica ajuda a realização. Quer falar, Juliano? Ou quer que eu fale? Vai você. Tá bom. Não, acho que é ótimo adérito a pergunta, assim, porque eu me sinto muito, muito atualmente até nessa ponte, assim, nessa fronteira, professor e um pouquinho, às vezes, na crítica, cada vez menos na crítica, porque também o próprio trabalho universitário, infelizmente, por um lado, e por um outro lado, também bom, assim, mas vai te afastando, assim, do turbilhão. Tem um grupo da Cinética, a gente tá com um grupo de estudo, assim, sensacional, ó, e que eu não tô conseguindo ir por causa das atividades, assim, da faculdade. Enfim, agora, eu tenho a sensação, e isso é muito da Universidade Brasileira, tem muita crise, tá? Que eu adoro discutir filme e discutir erraticamente, assim. Acho que é um pouco a experiência do cineclube. E eu não vejo esse espaço na academia brasileira, me frustra muito, eu tenho muita frustração com isso. De discussão verdadeira, de discussão que acho que ela fica muito codificada, ela fica muito pautada, ela não tem o distúrbio, assim, a perturbação inesperado, a curva, sabe? Eu participo de muito debate, Socine, tudo, Compós, para rodeio geral. E às vezes eu começo 10, 15 minutos e isso me dá agonia, assim, eu já tenho uma previsão de onde vai chegar. E essa coisa das ruas, por exemplo, eu me lembro de discutir cinema marginal com Jairo Ferreira. Jairo Ferreira era um baita cinéfilo, um baita crítica de cinema, e eu não conseguia acompanhar o raciocínio dele. Isso me inquieta, intelectualmente, assim, sabe? E essa inquietação eu não consigo ter na universidade. Eu acho muito contraditório isso. Por isso que eu me sinto muito nesse não lugar, entendeu? Assim, e essas pessoas, elas estão, acho que foi muito, o Goethe tem um conceito legal, de uma afinidade eletiva mesmo. Acho que a gente foi se tendo uma afinidade por cidades, entre cidades, né, na cinética, na contracampo, e foi se juntando desse tipo de ambiente, de ver o diferente. Eu me lembro quando eu publiquei na Contracampo, tem uma crítica na Contracampo que eu fui publicado, e foi assim, como a maioria das vezes que eu fiz a crítica, eu não conhecia o Kleber Eduardo, mandei um e-mail, Kleber, ó, tem tal texto, o homem que copiava, se quiser me ler, assim, aí 2 horas depois ele, pô, achei massa o teu texto, vai entrar. Então, acho isso muito legal, isso não tem na academia, às vezes. O Fábio foi a mesma coisa, o Fábio falou, viu o Léo Carrax aqui, publiquei um texto, tá afim,
eu mandava o texto, é isso, isso na academia vai passar por um parecer cheio de vaidade, cheio de trejeitos, acho que as pessoas, tem uma coisa que eu acho legal na crítica, que ela é mais selvagem, que é como está aqui, entendeu? Alguém vai falar, você para e escuta, eu acho que tem esse momento de franqueza. Depois vem um debate, você discorda, concorda, acha bom, acha ruim, mas na academia acho que tem várias, que você aprende a lidar, também não vou fazer isso, tem vários ritos de passagem tão codificados que eles arrefecem esse fervor e me dá uma certa crítica. Agora, esse é o lado ruim. O lado bom é o que eu acho que ela te dá, assim, um arsenal historiográfico, sensível, canon, assim, de uma série de acúmulos que te fazem, de leituras, de formas de debate, que te fazem pensar bem isso, entendeu? E eu acho que o que tem eu não gosto muito desse termo da academicização, porque, na verdade, eu acho que a geração mais nova, ela tinha uma gama de leitura muito densa, eu acho que são leitores muito densos, e muito diversificados, muito diferentes da geração antiga, entendeu? O tipo de leitura, e que perpassou pela universidade, mas perpassou o seguinte, a gente fez graduação, passou por ali, alguns cursos, alguns tipos de leitura. Ela não é academicizante, assim, a revista, como é a Socine, por exemplo. A Socine, você vai ver, assim, os deleuzianos, sabe, a moda do Rancière, tem umas modas de autores que às vezes elas perpassam aqui ali a revista, mas ela tem uma coisa, eu acho, muito mais selvagem. O que ela tem é uma coisa de ousar pensar e ousar fracassar nesse pensamento também. Porque cada um tem, né, o Juliano pode falar isso, todo mundo tem ali uns textos pessoal mais antigos, eu sou um dos mais antigos da revista, mais velho, estou desde 2012 também, o Juliano está 2 anos antes, mas todo mundo tem um bando de incômodo com os textos que você publicou antigos, entendeu? E esse incômodo tá lá na revista também, e às vezes é porque exagerou pensar demais, e foi para um lado, foi para o outro, mas esse incômodo, nos meus textos acadêmicos, ensaios, você entra numa zona mais segura, não sei se deu. Acho que tem uma insegurança, assim, que a academia ela deixa segura demais, e às vezes é muito seguro você falar do último autor da moda, botar um conceito junto com o filme e conseguir aplausos momentâneos, né? Mas, assim, às vezes, tu pegar um filme que tá, como o Valente fez, que ninguém dá importância, ou o contrário, um filme que todo mundo dá importância demais e falar, cara, vocês estão viajando, isso me gera mais, eu acho que eu tenho um espaço. Para mim, a crítica é um espaço ali de ensaísmo, deu, assim, testar ideias, que eu não estou certo ainda, também, eu acho que na outra tem que estar certo demais, então, eu gosto de oscilar, é muito louco o meu processo, assim, tem muito texto que eu mesmo vou testando na Cinética, e depois, não tem nada a ver, mas aquilo ali tem um parágrafo meu, vira um grande ensaio depois, vira livro, sabe? Tem coisa que está virando livro, que eu publiquei lá, mas eu acho que esse balão de ensaio eu não tenho espaço na academia, nunca tive. Talvez a Academia Internacional seja um pouquinho diferente, mas ela é mais codificada em um termo, né, em um aspecto. Assim, ela é mais guetificada, acho que não é nem só codificada, ela é mais guetificada. Você vai estudar um períodozinho, parará. Que eu gosto também, porque tem um rigor historiográfico muito grande. E para mim a grande coisa é historiográfica. Sobre a experiência de produção, eu acho sensacional. Eu acho que, assim, para crítica é muito bom. O Ismael Xavier fala que ele era montador, que ele faz montagem até hoje. Todo mundo que faz crítica, eu acho que tem que passar pela produção. Mas, e aí é muito maluco. Eu acho que a ideia de ser errático, assim, eu não vejo muito como forma, como professor aí, de audiovisual. Eu acho que cada um tem que descobrir o seu próprio processo, sabe? Por exemplo, um caso aqui que saiu da faculdade, que esses dias a gente chamou ele para aula inaugural, o Adirley. E o Adirley, a gente foi chamar ele para falar aula inaugural, ele falou, nossa, fui péssimo aluno, tal, mas ao mesmo tempo ele falou, às vezes eu não sabia nada de cinema, eu me acho cineasta acadêmico, ele morreu de rir, o Adirley falando como cineasta acadêmico, mas por quê? Porque ele viu, assim, ele era um cinéfilo, ele viu Greve, ele viu Dziga Vertov, ele viu Jean Rouch, às vezes não foi exatamente um aluno, mas eu acho que tem, assim, a formação, ela é errática, eu acredito muito nisso. Ela é intuitiva.
ela é cheia de curvas, a gente vai fazendo, eu e Juliana, a gente faz uma narrativa coerente aqui, mas em vários momentos tem, assim, cada um tem um momento que desiste, de crise, de rever, de errar, falar viajamos e tudo mais. Né? A coerência, ela é construída a posteriori, né, posteriormente. Então, acho que não é tão linear, assim, e a experiência de produção, eu acho que ela é boa ter um repertório, mas ela não é determinante, não. Eu acho mesmo, assim. Eu acho que tem que ter um grau de experimentalismo, de chutar o balde, e que é individual. Eu acredito muito mais na formação. Eu dou aula de roteiro aqui. Então, muitas vezes, tem muito um receio dos alunos de errar. Eu falo, não erra, ao contrário, vai lá, testa, se frustra. Eu acredito muito na frustração como forma de formação, assim. Eu acho que é difícil falar isso como professor, e é difícil não colocar isso como didática, mas eu acho que tem que levar uns tapas, é assim que a gente aprende mesmo, não é só... Do mundo, não do professor, do aluno. Eu acho que o set é muito isso. Eu já tive contato com set, eu não tenho paciência para set de filmagem, assim, eu não consigo. E foi minha forma de me retrair para a escrita, para o roteiro, e para texto, né? Mas foi meu aprendizado, onde eu me sinto produtivo também. Então, acho que é de cada um isso, é de cada um. Não sei se eu respondi, também não queria... Eu queria... Terminou, Paulo? Sim. Terminou? Eu queria comentar também, até uma coisa que você falou sobre isso, na verdade, a última coisa que você falou, sobre a minha formação, que foi importante também, em 2004, eu fui terceiro assistente de direção do longa As Filhas do Vento, João Zito Araújo. E foi, assim, foi uma experiência de 7 para mim. E aí, quando acabou, eu entendi claramente que eu não queria fazer aquilo. E, ao mesmo tempo, ninguém me tratou mal. Inclusive, me trataram super bem. Eu seria a última pessoa na escala de hierarquia. Cara, me tratavam muito bem. Assim, porque sempre parece que eu fui maltratado. Não, me trataram muito bem. Mas, ao mesmo tempo, eu não me interessei, porque aquilo me pareceu o seguinte, que tinha ali dezenas de pessoas, mas eu tive a sensação de que o principal não se colocava... O principal ali, o filme, as coisas, as ideias, se tornava uma espécie de coisa secundária quando você tem uma porrada de gente. E eu tinha interesse um pouco em outra coisa, sei lá, em pensar por que o plano é fechado e não aberto, por que não entra, enfim, essas coisas. Isso foi para mim um impulso para seguir no caminho da reflexão. E aí eu fui fazer um mestrado depois, o que tem a ver com a primeira pergunta, que é a questão da academia, porque não tem mais imprensa formal, né? Não tem. Como um trabalho, não é uma questão. Então, você gosta de pensar sobre cinema, de pensar cinema em relação com a cultura, com o mundo, você vai fazer o quê? Você vai fazer um mestrado e vai fazer um doutorado. E é uma questão econômica também. Inclusive, várias pessoas que se identificam com a realização, mas não têm interesse na realização, digamos, mais hegemônica, fazer um estágio numa grande produtora de publicidade, e que vão para o mestrado como uma espécie de bolsa, na verdade, até como é, por exemplo, em outros países, que você tem pequenas bolsas, grants e tal. Aqui no Brasil, isso acaba sendo um pouco assim, até pessoas que têm mais interesse na realização, mas vão ir para o mestrado para você conseguir ficar ganhando R$1.000 e poucos, R$2.000, meio se mantendo para continuar estudando, lendo, vendo coisas. Isso, nesse campo, nesse tempo do pós-imprensa, isso se tornou uma constante. Então, por exemplo, hoje, no lugar como a Cinética, é raro quem não tem uma relação com pós-graduação, ou quem não tem ou quem não teve. E as pessoas mais novas, que hoje estão na graduação, eu desconfio que elas vão ter. Eu acho que elas vão para o mestrado, porque elas vão querer continuar lendo e mantendo a cabeça, mantendo o trabalho do pensamento como uma coisa importante. Então, essa mistura, ela é, em termos institucionais, tem a ver com a questão da monetização, entendeu? Não tem muito jeito. Porque não tem caminho viável, porque beleza, você vai fazer 30 e poucos anos, ou depois 40, e como é que vai ser a vida, né? Então tem esse problema. Mas, por exemplo, quando o Bruno Guetti, eu até falo o nome dele porque foi um post público, falou da cinetiquização, na verdade é um falso problema, porque ainda mais 2020, a gente tem que sempre... Grande parte das coisas são falsos problemas. Assim, é como essa coisa do comunismo, entendeu? Você falar uma palavra, mas que se você fizer uma pergunta, a questão é vazia, sacou? Nesse caso, a questão é vazia, porque... E eu conversei com ele depois por inbox, e a gente viu que a questão era vazia. Ele falou, não, estava só, não sei o quê. A questão
as palavras, elas andam de um campo para o outro, sabe? Tipo, interseccionalidade é uma palavra que veio dos departamentos acadêmicos, entende? E, tipo, a ideia de diegese é uma ideia acadêmica, entende? Tipo, porque as palavras, elas andam mesmo. Só que, num lugar como a Cinética, como era Contracampo, nós temos um compromisso ético com as ideias, entendeu? E não só com as ideias, com os filmes, e um compromisso ético que os filmes, eles propõem questões complexas, mesmo o mais simples do filme. Mesmo um filme que é ruim, o que ele faz, em geral, a nossa aposta é que ele vai projetar uma questão que é complexa. E a gente se interessa, a linguagem não é neutra. Então, a escolha das palavras, a forma de colocar as questões, a gente tem uma espécie de ética com isso. Entretanto, isso não pode, e a gente hoje faz uma reflexão sobre isso, produzir uma homogeneidade. O período da Cinética até 2017, 18, de 11 a 18, ele tem, eu acho que uma densidade intelectual muito forte, mas de alguma maneira ele caminhou para uma espécie de homogeneidade da voz textual. A gente, nos últimos 2 anos, está tentando mexer nisso e quebrar uma possível antinomia entre, por exemplo, textos mais orais e ideias fortes, entende? Então, a gente tem escrito conversas, textos que a gente faz no Google Drive a 4 mãos, a 16 mãos, a gente já fez, enfim. Isso interessa para a gente. Às vezes, textos mais curtos, variar um pouco a voz, mas mantendo o compromisso ético do debate sério, entendeu? Do debate que entra nas coisas. Porque ontem eu estava conversando sobre isso com um outro colega meu, que a gente, em 2020, vive, eu acho que às vezes, o império da página 1. Você fala uma coisa que tem maior efeito, pá! Aí todo mundo, mas ninguém pergunta, o que isso quer dizer? Ou, é mesmo? Explica isso melhor. Fica essa coisa, um certo tweet da comunicação, tipo, pá! Falou uma coisa impactante, não sei o que, precisamos falar sobre blá, blá, blá. Aí fala, mas aí ninguém fala, é mesmo? Por quê? Eu acho que um lugar como a Cinética tem a vontade de semear isso, assim, falar, beleza, mas semear essas perguntas, sabe? Porque, ainda mais com essa coisa da macropolítica hoje, que é performática, mas que tem a ver muito com o discurso, a gente pode perceber isso, entendeu? Essa coisa das afirmações de impacto, mas que, em geral, elas terão dificuldades com uma simples pergunta. Tipo, o que isso quer dizer? Então, a gente tem... e isso foi que rolou com o Bruno Guedes, foi engraçado, porque eu perguntei, cara, é mesmo? Me fala aí um texto. Aí ele... no fundo, era uma publicação de impacto no Facebook, entende? Então, a gente tem um certo compromisso em relação a isso. Em relação à coisa da realização, eu acho, Adélio, que a questão diz respeito a 2 coisas que esse exercício traz. A primeira que eu falei é um trabalho de organização do pensamento. Eu acho que você vê, escrever, você se dá conta tanto da sua sensibilidade, você testa a sua sensibilidade e a sua capacidade de fazer. Porque tem gente, por exemplo, que tem um talento para escrever crônicas e um certo gosto literário que os textos têm. Tem gente lá na revista que tem um apetite mais... a gente acabou falando um pouco disso, né? Da análise material, de descrever um plano e tal. Tem gente lá também que tem um pendor para pensar o conjunto da sociedade, né? Pensar, digamos, o Brasil, as sínteses macrohistóricas. Tipo, mas esse tipo de coisa, assim como todo processo pedagógico, você só se descobre testando. E nesse trabalho, você tem a oportunidade, eu acho, de se testar e descobrir sua sensibilidade, constituir repertório e, ao mesmo tempo, a constituição de repertório, ela faz uma coisa que eu acho que é importante, que é você, às vezes, pular etapas, porque, às vezes, a questão que você se coloca já foi respondida por outro filme há 60 anos atrás. E aí você pode já, um pouco, seguir em frente. E aí, para terminar, hoje há um problema que, enfim, isso daria uma outra mesa de discussão nossa aqui. Mas há uma questão que eu observo, por exemplo, em turmas, assim, dando aula.
que essa promessa da internet da década passada, que a promessa era uma promessa encantadora, que é o repertório acessível, o acesso vai se pluralizar. Então a gente vai poder ver os filmes do Mojica, os filmes da Boca do Lixo, os filmes do Humberto Mauro, vão poder ver, porque antes não podia ver. E, cara, então, assim, vamos chegar finalmente no paraíso. E aí o que acontece nessa década da internet de rede social? O contrário. A gente descobre que a questão não era o acesso, porque está tudo acessível. No YouTube hoje é possível fazer um curso de cinema brasileiro da melhor qualidade, porque você tem coisas assim inacreditáveis, que nunca antes foram disponíveis. Só que eu vou conversar com as alunas e alunos, isso não é exatamente um problema, mas é uma coisa para se pensar. Está todo mundo vendo série, as mesmas séries, e fazendo curso de cinema. E aí as séries, não sei se vocês sabem, o Netflix e tal, eles têm uma série de pressupostos. Assim, eu conheço colegas que já trabalharam de como você deve filmar, como você deve montar, questões de redundância. Aquilo lá é hipercontrolado em termos de velocidade, de características de encenação. Aquilo tem limites muito intensos. E você se acostumar com os materiais hegemônicos como sinônimo do que é cinema e audiovisual, é um problema que isso vai começar a fazer parte de você e talvez isso produza obstáculos para o seu próprio desenvolvimento em relação à sua sensibilidade. Então, eu acho que na década agora do acesso, nós estamos vendo uma homogeneização maior dos repertórios. Então, eu acho que até em termos de oportunidade profissional, você ter a distinção de ter um bom repertório e uma boa articulação de ideias, em qualquer campo profissional, eu acho que é essencial, porque quando você está ali fazendo um plano, sabe? Aí você pensa, caraca, sei lá, velho, o Humberto Mauro filmou desse jeito, a Minas Gerais rural, ou sei lá o que seja, entendeu? Isso te ajuda. Ou o Limite filmou uma praia totalmente desenquadrado, né? Eu posso jogar com isso ou eu posso fazer diferente, mas eu acho que é importante para que não sejamos repetidores, entendeu? Eu acho que serve para isso, entende? Para desautomatização das práticas em geral. Eu acho que serve como um exercício dessa natureza, pensando numa espécie de utilidade desse trabalho. Eu acho que ele tem uma eficiência de formação, sim. Chegamos quase no... Beleza, obrigado, Juliano. Yasmin estava inscrita, pode fazer sua pergunta. E se você sentir à vontade, quiser ligar a câmera, melhor ainda. A Yasmin? Oi, gente, bom dia. Então, bom dia, eu queria agradecer ao Adélito por estar proporcionando esses encontros, porque é muito importante, é muito engraçado como essas conversas orgânicas funcionam como... Tipo assim, se você me perguntar uma coisa que eu aprendi num encontro, ou numa aula, ou numa crítica, eu vou associar só o que foi orgânico, né? O que eu consegui associar à minha realidade, enfim. E também para pedir para todos os professores e pessoas que têm a oportunidade de democratizar espaços a continuar com essa ideia, tipo, a pegar essa circunstância, né, que a gente tem na pandemia e transformar ela numa alternativa de ensino, porque é muito importante, é muito, assim, coisa que a gente não faria em outro momento, né? Mas, então, a minha pergunta, antes das duas últimas falas, que foi meio contemplado, só que eu vou falar do mesmo jeito, eu nem sei se tem tempo para ter resposta, né, porque já está acabando a aula. Mas, assim, eu entrei na faculdade de cinema, eu achei o máximo ele ter feito ciências sociais, porque eu prestei vestibular e não passei, fiquei triste pra caralho, pensei, mas também eu não ia conseguir fazer uma faculdade de ciências sociais, porque, assim, aí eu pensei como o cinema é uma linguagem, como a gente pode trazer à tona questões sociais e
Aí tá, aí várias coisas que vocês falaram foram complementando, assim, o porquê que, eu fui enxergando porque que eu tenho algumas dúvidas. E eu tô fazendo uma matéria de crítica simultânea à de análise, e aí eu me pegava escrevendo, assim, muito, com um viés muito identitário. E eu pensava, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Será que é uma questão da minha geração? Será que é uma questão da minha maneira de ver o mundo? E aí, e tudo isso relacionado a também a minha falta de tato com sete por causa da minha ansiedade. Eu tenho ansiedade, eu acho que é uma ansiedade da discussão, ansiedade assim. E acho que eu não consigo ficar bem sem pensar o filme, tudo que envolve a produção e vai implicar no resultado final. Só que também a minha pergunta não tem a ver com isso. Tem a ver com uma coisa que eu venho pensando, com tudo assim que a gente. Com tudo que a gente vê e como eu sempre estou ligada na questão da distribuição. Porque eu acho importante a gente perceber como ela se dá. E eu queria saber se vocês acham que existe uma crítica que antecede a distribuição. Aí eu tô aqui, né? Como que eu vou explicar isso? Meu Deus, parece papo de doido. Mas vocês falaram sobre isso na última fala. Que é, assim, o desdobramento, ele causa uma... tipo, o que você vai colocar na crítica vai levar ela para onde? Vai levar o filme para onde? E os textos que eu li da Cinética me contemplam como... Assim, a vontade que eu tenho de escrever e de associar as minhas ânsias pessoais, vamos dizer assim, à forma que eu vejo a distribuição dos filmes no mundo. Eu tenho muita preocupação com filme que passa em televisão, principalmente. Eu sei que as pessoas às vezes falam que assim, é uma cultura de massa, que não sei o que, só que eu fico muito igual quando rolou de passar Pantera Negra na televisão. Como foi? Como saiu críticas no momento da morte do Chadwick? Como movimentou um filme que já tinha passado por todo o processo de distribuição e como ele voltou à tona e como a crítica se apropriou desse momento para poder transformar ele num momento significativo, tipo uma mudança da grade da televisão por conta das questões que envolvem um filme que já tinha passado pelo seu processo. Então, acho que é isso, é meio que a minha dúvida é sobre uma crítica que antecede a distribuição. Não sei se faz sentido, mas é uma coisa que eu ainda vou fritar bastante sobre. E obrigada. Ok, Juliano. Eu queria perguntar para o Adélio em relação à hora, porque eu tenho disponibilidade de ficar mais um pouquinho, mas também se isso for ruim, o pessoal tiver que sair, também não quero criar algum constrangimento, entendeu? Não, tá tranquilo. A gente tem horário aqui à disposição de vocês. Acho que a gente pode partir do comentário, da pergunta da Yasmin, e aí a gente vai para o encerramento depois. Tá tranquilo. Fica à vontade. Tá. Vamos lá, eu vou tentar comentar, assim, eu não sei se eu vou conseguir responder propriamente. Porque, falando sobre a relação entre crítica e distribuição, é uma questão difícil porque são coisas um pouco de ordem diferente, mas tem a crítica, no sentido amplo, do que como setor, ela é um trabalho de mediação, né? No sentido que ela de alguma maneira, ela trabalha num circuito de visibilidade de certos filmes, né? Então, a gente pode, por exemplo, falar de, sei lá, um longa lá feito em Goiânia, lá o Vermelha, que eu vi no Festival de Tiradentes, que eu acho que não vai aparecer em nenhuma plataforma de streaming. E a gente escreve com ênfase, pensando que a nossa intervenção na Cinética, que é uma intervenção, sei lá, a revista, quando muito, agora eu não sei, tem, sei lá, 15 mil acessos mensais e tal, tipo, não é uma coisa gigantesca. Mas para um filme pequeno, ela funciona como uma espécie de... Pode funcionar como uma superfície de mais visibilidade, de esticar o alcance de um trabalho.
Entretanto, há filmes que você falou do filme chamado Pantera Negra, filme recente. Ele é um filme produzido pelos estúdios Disney, né, que é o maior grupo de mídia do mundo, que fez também Black King, é o maior grupo de mídia do mundo. O grupo Disney, o alcance dos trabalhos do que o grupo Disney faz, sendo os filmes bons ou ruins, ele é, de certa maneira, garantido por conta da grana mesmo que eles têm. Então, se todas as revistas de cinema do mundo, inclusive as que têm mais influência mercadológica, tipo a Variety e tal, escrevem que Pantera Negra é um mau filme, eu acho que a renda dele ela diminui muito pouco e o lugar social dele diminui pouco. Então, o que eu quero dizer essas instâncias, dependendo da escala de cada filme, da posição, digamos, dele no mercado, elas variam demais, entendeu? O que eu quero dizer um filme pode acontecer. Em geral, eu acho que a crítica ela não tem. Mas, por exemplo, se um filme mais ou menos pequeno, brasileiro, que é distribuído fora do Brasil, e em geral vai ter um lançamento pequeno, sei lá, o filme do Carianos, A Vida Invisível. Se a Variety, antes do lançamento americano, fala que o filme é uma bomba, de alguma maneira, no circuito desse filme, é provável que haja uma diminuição do alcance e tal, entende? Então, essas relações, elas no fundo, elas são dinâmicas, mas elas têm, ao mesmo tempo, de natureza diferente, porque distribuição é um pouco o trabalho digamos, de visibilização e de colocação à vista dos filmes. Então, é claro que é a mesma coisa, mas em cada escala funciona muito diferente, entendeu? Se vocês fizerem aí na escola de vocês um curta, e antes dele passar em festivais, a Cinética escreveu uma crítica dizendo que ele é interessante, talvez uma curadora de festival possa ter um interesse maior no filme de vocês. Então, o texto pode intervir nisso. Ou o contrário também, entende? Mas, assim, a gente está falando dessa escala. Mas quando a gente chega no grupo Disney, o jogo ele é um pouco de outra natureza. E aí você falou uma coisa que também daria para a gente fazer uma mesa de 2 horas, pelo que você chamou de viés identitário. Eu acho que enfim, isso é um nome para muita coisa, mas é talvez um nome para uma compreensão mais ampla que hoje se tem sobre as desigualdades históricas, em especial no tocante a políticas de gênero e raça. Enfim, há uma comunidade maior de pessoas que têm consciência de que obstáculos dessa natureza sempre se colocaram e impediram pessoas que não ocupam posições hegemônicas nesses campos desenvolvessem seu trabalho, fossem reconhecidas, ou enfim. Inclusive na crítica. Isso é uma questão que a gente hoje tem se preocupado muito. Porque você pega a Contracampo e a Cinética, até hoje, a gente está mudando isso muito recentemente, são 80%, 90% de homens cis, entendeu? E isso é uma questão real. Então, ao mesmo tempo, eu acho que é preciso que o trabalho para a gente hoje se direcione no sentido de que é preciso ter essa consciência, trabalhar a partir daí. Entretanto, e isso é uma questão super complexa, mas eu acho que isso não é um binômio entre uma neutralidade das vozes textuais que sempre escondeu uma hegemonia masculina e uma espécie de polo oposto, onde a escrita parece falar de si mesma, ou a primeira pessoa vira, eventualmente, uma figura um pouco narcísica. Eu acho que vai ser preciso criar uma coisa distinta desses dois polos. Nem uma voz que vem de lugar nenhum, e do Olimpo da teoria, e nem o confessional como uma coisa compulsória, porque hoje eu acho que a gente tem um problema nas gerações mais novas, e isso é um problema que a gente vê editando os textos.
essa coisa do eu me incomodei, eu não gostei, eu pensei. Assim, a palavra que eu mais corto em texto é a palavra eu, porque em geral o verbo flexionado na primeira pessoa, ele já diz quem é o pronome. Então, tipo assim, até uma coisa prática isso. Mas eu acho que vai ser preciso, isso é natural, pensar uma resposta que não seja uma resposta que tenha uma espécie da confissão e da voz confessional como a única resposta para isso. Porque aí é outro problema que daria uma mesa de 1 hora. Que política ou gesto político, ele não é sinônimo de gesto visível. Isso é uma questão muito grande. Assim, tipo, o que eu quero dizer? Aparecer, ser visível, não é sinônimo de mudança. Porque o que eu quero dizer? O Banco Itaú, ele rapidamente coloca um monte de pessoas negras e trans na propaganda dele. Mas para o dinheiro do Banco Itaú ser transferido para pessoas negras, trans, da Amazônia e tal, isso não vai acontecer nunca, porque para eles é bem fácil. Eu quero dizer, para a hegemonia dos poderes, é muito fácil trocar de fachada. Então é preciso ter atenção para que as mudanças sejam profundas e não só de visibilidade, entende? Isso é um assunto hiper complexo. Mas o que você falou identitário, isso tocou uma coisa que a gente conversa dentro da revista cotidianamente. É preciso uma resposta que não seja reacionária, de falar, esses identitários acabaram com tudo, mas também que não seja refratária ao acúmulo, digamos, das ciências sociais como um todo, nos últimos, 200 anos, de essa teoria branca não serve para nada, o cinema branco não serve para nada. Eu acho que é preciso criar um caminho, ainda mais no momento de crise do setor, eu acho que é eticamente importante termos comunitariamente a preocupação de cultivar e pegar o que nos interessa, o que pode nos servir no futuro. E, às vezes, algo do passado que é imperfeito, porque você vai pegar um filme do Berto Mauro, e é isso, você vai falar, esse machista aí, eu vou jogar na lata do lixo. Não é nenhuma questão se o Berto Mauro é ou não machista, mas provavelmente ali tem alguma coisa que hoje nós podemos desdobrar numa coisa nova, entende? Então, eu acho que isso tem muito a ver com a pesquisa do Pablo. Essa relação com a história fragmentada, mas de pensar no passado sementes do futuro, entende? E para isso é preciso ter estratégia e generosidade, na verdade. Enfim, mas esse é um assunto super complexo. Eu só vou pensar porque o horário está no final. Vou falar rapidinho também, Yasmin. Pô, Juliano, muito massa esse papo. Acho que eu e o Juliano não conversamos assim, dessa maneira, então tá massa também. E, Yasmin, obrigado pela pergunta. Acho que as ciências sociais, você falou, eu não entendi direito, mas te estimula a buscar, é um baita manancial de inspiração. Eu sempre volto para algumas coisas, para ciências sociais. Sei lá, assim, tem uns textos, eu adoro, e acho que uma das coisas que o curso meu, só para falar um pouquinho disso, esse grupo do cineclube das ciências sociais, 90% dele virou cineasta, professor e crítico de cinema. Acho que ninguém virou sociólogo, antropólogo. Então, você vê como é importante. E alguns famosos, o Thiago Mendonça saiu de lá, Maíra Buller, agora a Moara está com um filme na Mostra de Cinema, além dos professores, assim, eu incluído e vários outros. Então, isso tem a ver um pouquinho com o que eu quero falar também. Eu acho que a gente coloca a palavra distribuição, eu não acho que no Brasil a gente tenha distribuição brasileira, eu acho. A gente tem uma distribuição nesse sentido e eu estou estudando muito Hollywood, estou entendendo mais economicamente as lógicas, assim. Estou estudando Hollywood dos anos 40 e chego agora a Netflix, é muito parecido. E, claro, né, é contemporaneizado com o momento atual, a tecnologia atual, a economia atual. Mas, assim, quando o cinema brasileiro começa a distribuir na época do cinema de retomada em diante, ele se associa às distribuidoras internacionais. O que você tem um pouquinho de distribuição nessa palavra, ela é muito da Globofilme, vai por aí, né? Mas o que eu acho, aí eu acho que vai um pouquinho de encontro que o Juliano está falando. A gente tem circuito, a gente consegue criar circuitos.
E eu acho que circuitos dos festivais, circuito de uma cinefilia online, isso a gente tem possibilidade, e a crítica, eu acho que ela tem, porque assim, Yasmin, a crítica, ela tem uma influência muito pontual, e um dos primeiros elementos, ela é cultural e linguístico, entendeu? Então, assim, a gente sempre fica perando, assim, quem lê a gente, né? Eu acho que quando o Juliano coloca para a gente é um grande, e isso é muito curioso, acho que no jornal tem uma interface tinha uma interface diferente, sei lá, e tinha um assinante, alguma coisa do tipo, né? Na internet é muito difuso, mas a gente, muitas vezes, quando a gente escreve festival, a gente tem certeza ou a intuição que os produtores, os realizadores, alguém vai ler. Isso não é bom, não é ruim, assim, de ser, mas você atinge esse circuito e você reverbera nele, e aquilo lá muitas vezes volta. Um dos casos mais interessantes da cinética é quando um dos diretores fica tocado negativamente, na maioria das vezes, com uma das críticas, e resolve responder. Isso é um momento muito interessante. Eu acho que você interfere nesse circuito. A crítica interfere nesse circuito, ela volta, ela se revê, né? E às vezes parece que é exagerado, às vezes tem muito melindre de diretor com isso, mas eu acho que na cinética eu gosto quando isso acontece. Então, eu acho que a grande dificuldade da crítica e do cinema brasileiro, eu acho que é um pouco essa, assim, de sair de uma lógica de distribuição, mas apostar cada vez mais em circuitos verdadeiros. Eu acho que esses circuitos são verdadeiros. Uma das coisas debates que a gente tem mais interno da revista é um pouco isso, se a gente cobre demais festivais ou se a gente cobre de menos os lançamentos. A gente sempre fica um pouco nessa. A gente tem uma tendência maior a cobrir festival e interagir com o festival, acho que porque são filmes que estão ali, que nem o Juliano falou, Vermelho, um filme daí, do Goiás, e a gente vai colocando, tem uma reverberação junto com a curadoria, contrária à curadoria de fricção, né? Mas quando você vai pegar um filme ou outro, a gente está falando, não é que a crítica não é importante, mas ela vai falar de uma espectralidade, é muito diferente de você interferir no circuito. Eu não sei se era isso que você estava querendo falar, mas eu me lembro que uma das críticas que eu mais gostei de fazer foi uma vez o filme Antes do Fim, do Burlan, ele passou, no Festival de Tiradentes, ele passou um primeiro corte para fazer o filme. E eu achei sensacional, porque eu tenho muito amigo que me chama para ver o primeiro corte, mas aí é quase um aconselhamento. Ali não, era um primeiro corte no cinema, eu me senti muito bem, cara, eu podia escrever a crítica que eu quisesse. Eu me senti num espaço muito bacana, porque ainda não era um filme, até comentava isso na crítica, assim, não era um filme definido, finalizado, eu adoro esse momento. Era um filme em processo. E tanto é que eu escrevi a crítica e depois lançou o filme, eu nem fiz questão de ver, para ficar com aquele momento, assim, do filme. Tá? Porque eu acho que a crítica também, e eu lembrava de um filme que talvez seja interessante vocês verem, do Pedro Costa, que ele filma Onde Jaz o Seu Sorriso, onde ele filma o casal Straub, né, Straub e a Danielle Yuye, discutindo um corte durante 2 horas, assim, que na verdade são vários dias, né? Um ponto de corte preciso. Aquilo lá parece uma aula de crítica, eles ficam na moviola, indo e voltando, onde o personagem vai rir durante 2 horas, viajando, filosofando, indo, voltando, cortando, aí você vai vendo, e aquilo lá que parece cansativo nos primeiros 15 minutos, depois você está vendo tantas possibilidades de sorriso, que é fenomenal. Então, assim, a crítica, ela é processo, isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Ela é processual também, né? Como o Juliano estava falando ali, quando ele vai num plano, às vezes, das questões de quem é muito da crítica aí no set de filmagem, que é tão pragmático que não tem tempo para problematização, né? A problematização é para, você vai atrapalhar a ordem do dia aí, se você começar a contestar essa decupagem, né? Mas isso é um tipo de filme também, é um tipo de organização, tem muito cineasta que vai organizando, colocando a crítica como processo também, né? Eu acho que a crítica, ela não é... Eu acho que a crítica está muito colocado numa noção de obra finalizada, é isso que eu estou querendo dizer. Uma das coisas mais loucas da história da literatura que eu acho, que o James Joyce ficou escrevendo Finnegan's Wake como um grande work in progress de quase 2 décadas. Eu acho isso surreal, porque ele ia escrevendo, lançando para amigos, fazendo leituras públicas e reescrevendo. Ele fez um work in progress, eu acho um experimento de desafio da noção de obra muito rico.
E isso, muitas vezes, por um modelo de distribuição fílmica, não é colocado como um processo cinematográfico, que pode existir. Tem vários work in progress possíveis, assim, né, que depois de um momento, Jonas Mekas, em alguma medida, fazia um pouco isso, alguns cineastas experimentais vão trabalhando isso, como é que eu vou dizer assim, de esgarçando o tempo do processo e evitando o momento da obra, né, e colocando a vida como no meio disso. Eu acho que isso é muito bonito de ser pensado, né, porque, em última medida, eu acho que esse modelo de crítica e distribuição, ele está vinculado ao modelo do jornalismo, que é a obra lançada, comentada, as 5 estrelas, os bonequinhos que aplaudem, né, e vai ver ou não vai ver, um guia de consumo, né, eu acho que tem outras possibilidades da crítica entrar. Eu acho que isso, muito da geração de cineastas pede, né, Juliano? Assim, uma das coisas que a gente vê, quando você interfere nesse circuito, você é quase engendrado como parte a crítica parte desse circuito. O Adirley tem isso, ele vai trazendo a crítica para o próprio filme dele, é muito interessante. Vários cineastas brasileiros contemporâneos têm isso, de maneiras diversas, né, mas que vão trabalhando, assim como vários cineastas do cinema novo, do cinema marginal, tinham uma relação com a crítica de incluir no próprio processo criativo, ela não era apartada, né, eu acho que tem esse modelo de distribuição, modelo circuito, que eu acho que pode ser, sim, isso está vindo na hora, não é bem fundamentado, mas que pode ser. Eu acho que a gente tem que apostar em criar comunidades, criar circuitos, criar formas de interação possíveis, né, dentro sobretudo desse momento. Bom, beleza. A gente encerra por aqui. Gostaria de agradecer de novo e com muito carinho a presença de vocês, Juliana e Pablo. Foi ótimo, eu achei sensacional. Agradecer também a presença dos estudantes, a Iô, que fez o flyer. E é isso, a gente vai disponibilizar isso no YouTube e aí eu compartilho com vocês. Mas fiquem à vontade para o encerramento. Massa, eu agradeço aí a atenção, enfim, todo mundo a essa hora da manhã ficado ouvindo esses papos, enfim, fico feliz mesmo. E, enfim, eu estou aí por aí, se quem quiser entrar em contato, trocar uma ideia, adicionar nas redes, tem as redes da revista, tem as minhas pessoais. Não é, como eu estava dizendo, não é frequente as trocas a partir desse lugar, então é sempre animador. Qualquer e-mail que fala de um texto, eu sempre, até hoje, 15 anos depois, falo, nossa, você leu um texto, valeu. Porque não é menos frequente do que talvez pareça ser. Obrigado mesmo. Valeu, Adérito, valeu, pessoal. Valeu, Adérito, valeu todo mundo que perguntou. Obrigado, Juliano, muito bom te ouvir. E não, acho que a gente é vizinho, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que eu falei para o Juliano, Juliano, eu acho que eu tenho que ir lá porque eu sou meio vizinho. Eu sou goiano, né, de nascença, sou nascido em Goiás. Que a gente ainda sofre assim, o pessoal faz muita piada com Goiânia aqui em Brasília. Eu tenho que rir e falar, sou goiana, eu gero constrangimento, eu gosto disso, assim. E tem das trupes dos goianos exportados que faz piada dos próprios goianos, depois fala, sou goiano, é engraçado. Que ainda dá tempo para isso. Mas, assim, falando sério, acho que aqui sim tem um Festival de Brasília, tem a universidade, eu acho que também tem que começar a fazer essas trocas, a gente vai cada vez mais poder viajar, cada vez mais só de carro mesmo, então, Goiânia é fácil de ir, voltar, e é maravilhoso, dá para fazer umas muambas, então sintam-se à vontade, assim, de política de vizinhança. Quando vieram, traga uma pamonha, uma pimentinha boa daí. Beleza. E a gente, daqui não tem muita coisa para trazer não, de comida. Mas a gente traz os fios, a gente faz um escambo bom. Tá, galera? Então, sintam-se à vontade, assim, para a gente conectar, isso é muito importante, é muito mais importante do que a gente imagina, porque aí eu não vou fazer nada, o pessoal que chama o pessoal do Sul, sudetino, mas aqui é muito mais esparso, e a gente tem que juntar muito mais força nesses locais, essa política regional é muito mais importante do que a gente imagina, Juliano, no local, porque quando eu já participei muito do centro, morei em São Paulo, estudei no Rio,
E tem uma abundância muito maior lá do que a gente imagina. Mas a gente também eu acho que em contrapartida a gente não se unifica tanto quanto deveria também. Porque Goiânia e Brasília também são grandes centros para o local, assim, para a região, para o centro-oeste, e que podem diversificar de várias maneiras. Às vezes assim, a gente vê pessoal em Pernambuco, em BH, na Paraíba, agitando mais, assim, regionalmente do que a gente. A gente se conecta muito com o Sul e tal, e se conectar aqui é uma obrigação, eu acho. Acho que é muito importante a gente fazer isso. Eu acho que é parte do nosso trabalho ético. Então, concordo, vamos mantendo contato, então, e tomara que dê certo, e outros projetos e tudo mais. Valeu, Juliano, valeu, Pablo, valeu todo mundo. Muito obrigado pelo convite.